Fala galera, aqui do meu canal da TV Marcelinho do Timão 013. Olha, estamos aqui com essas belas imagens aqui da beira do rio, em São Miguel do Guamá. Essas lindas imagens aqui, e é com esse fundo maravilhoso que a gente começa hoje mais uma etapa da nossa caminhada aqui no nosso canal. E hoje para vocês eu tenho uma novidade, o mercado da bola, né? E começa hoje, bora pro jogo, bora pra cima. Bora pro jogo, começando mais uma vez para vocês, né? E hoje com o mercado da bola que está quentíssimo, muitas contratações, né? Muitas especulações. E vamos começar o mercado da bola. E vamos começar falando de Umtiti. Umtiti que está sem espaço no Barça, né? Sem espaço para continuar seu futebol por lá. Aquele francês, zagueiro, inclusive zagueiro de Copa do Mundo. Umtiti é apresentado ao Lille da França. Umtiti começa a jogar segundo semestre, ou seja, essa nova etapa do seu futebol lá no Lille da França, né? Quem está também contratando, né, é o Flamengo. O Flamengo insiste na contratação do Wendel. O Wendel, que é um meio campista, né, um cabeça de área, um volante que joga no Zenit. E ele está ainda há algum tempo tentando essa contratação. Só que, para a infelicidade do Flamengo, o Napoli está também sondando o jogador e já faz uma proposta de 25 milhões de euros pelo brasileiro que joga lá no Zenit. Então começou aí a disputa pelo atleta. Antes estava só o Flamengo e agora o Napoli vem com essa proposta de 25 milhões de euros pelo Wendel, né? E quem sabe daqui a alguns dias teremos aí uma confirmação dessa contratação. O problema é que o Wendel quer voltar a jogar aqui no Brasil. Possivelmente será no Flamengo, não é verdade? O São Paulo já anuncia o Lucas Moura, já anunciou recentemente nos últimos dias o James Rodrigues, colombiano James Rodrigues, e que vai fazer dupla ali de ataque do meio campo para frente com o Lucas Moura, que era jogador que estava no Tottenham e não conseguiu se firmar nas últimas temporadas, embora seja um grande jogador. O São Paulo tem essas duas contratações, com certeza será de muito valor para o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro eleva seu nível com essa chegada desses dois jogadores. O futebol do São Paulo se eleva também com esses dois atletas, porque são dois jogadores de altíssimo nível, com certeza. E quem vai ganhar é o Dorival Júnior, né? Com essa contratação fantástica que é o Lucas Moura e o Zenit e o James Rodrigues, né? Seguindo aqui, vamos com Alex Sanches, o chileno Alex Sanches, que antes estava no Olympique de Marseille, encerrou seu contrato lá pelos lados do Olympique, time francês, e o Alex Sanches foi oferecido ao Corinthians. Só que para o Corinthians começar a abrir alguma negociação, coisa parecida, depende muito da permanência do Roger Guedes, né? E se caso não houver, né, já que o Roger Guedes está em iminência de sair, será possivelmente pode haver aí alguma situação de transação, mas o certo é que foi anunciado, foi oferecido ao Corinthians o Alex Sanches. Também é um grande nome, um bom jogador, muito bom jogador, ainda tem mercado, pode chegar. E se chegar vai ajudar o Corinthians com certeza, não é verdade? Já o Barcelona ofereceu Rafinha, Dembélé e Gavi ao PSG, né? Por conta de uma possível troca com o Mbappé. Só que o Mbappé não tem desejo de jogar no Barça. O desejo dele todos nós já sabemos, que é o Real Madrid, né? E já tem também aquela milionária, vamos falar disso daqui a pouco, aqueles números astronômicos dos Emirados Árabes para o Mbappé. E o Mbappé não tem o interesse ou a intenção de jogar no Barcelona, né? E de contrapartida, também o PSG já está em avançadas negociações com o Dembélé, com o próprio jogador já está praticamente tudo certo, falta só detalhes da possível vinda ou transação com o Dembélé para jogar no PSG, mas houve essa possibilidade de oferecer esses atletas aí a mais para tentar uma possível troca com o Mbappé. Vamos ver o que vai dar
nessa situação aí de Barcelona, esses 3 jogadores, Mbappé e PSG. O certo é que o Mbappé não quer mesmo ir para o Barcelona, não faz parte do seu currículo futebolístico. Já o Matias Vinha, o lateral esquerdo, aquele uruguaio, né? Ele vai jogar no Sassuolo, já está certo, já vai se apresentar ao Sassuolo e será jogador do Sassuolo da Itália. Matias Vinha, lateral esquerdo, aquele uruguaio, já se apresenta ao Sassuolo da Itália para jogar essa temporada no time italiano, tá certo? Quem se lembra do Enilton, eterna promessa do futebol brasileiro, Enilton, vai jogar no Criciúma, já está tudo certo também. Fabinho, ex-Liverpool, seleção brasileira, é oficialmente anunciado, né, oficialmente jogador do Al Ittihad dos Emirados Árabes, né, da Arábia Saudita. Fabinho já está certo por lá, assim como Sadio Mané, né, já deve assinar contrato com o clube saudita, o Al Nassr, né, inclusive ele até já fez os seus exames médicos, já foi aprovado e já vai assinar seu contrato com o time lá dos Emirados Árabes, que é o Al Nassr, né? O Ceará anunciou a contratação do Barleta. Gente, é complicado, o Barleta foi a sensação, né, a revelação do Campeonato Paulista. Infelizmente, não se sabe porquê. Não se sabe se for por falta de oportunidade, por falta de espaço. O certo é que o Barleta não conseguiu jogar nas oportunidades que teve, não conseguiu desenvolver seu futebol lá no Corinthians. Eu acho até um bom jogador, realmente apareceu muito bem lá no time que ele estava jogando, no time paulista, e ele não conseguiu, São Bernardo, né, no São Bernardo, e ele não conseguiu mostrar no Corinthians o que ele mostrou no São Bernardo, o seu melhor futebol. Para mim está sendo um grande jogador, mas não deu certo. O Barleta já é jogador do Ceará. Já a Juventus está tentando a contratação do também atacante Lukaku, Romelu Lukaku, belga, que é um grande jogador, né? E ofereceu a troca com o também atacante Vlahovic, o servo Vlahovic, que também é um grande jogador também de Copa do Mundo, e que está nessa transação aí, dessa possível troca com o Chelsea, né? Uma troca pelo outro, talvez seja uma boa, respirar novos ares. O Vlahovic também já está há muito tempo na Juventus, já não é mais aquele jogador para a Juventus como em outras temporadas, assim como o próprio Romelu Lukaku também não vem apresentando grande futebol lá pelos lados do Chelsea. Então quem sabe por aí possa ser uma grande opção de troca, né? E os dois têm mercado, são grandes jogadores. Aqui no Brasil, por exemplo, fariam muito sucesso, com certeza. O Galatasaray pode anunciar a qualquer momento o grande zagueiro, um dos melhores zagueiros do mundo, Sérgio Ramos, né? Ainda estão em negociação, mas já está com o jogador praticamente certo. Faltam alguns grandes detalhes, aqueles detalhes de contrato, que é muito delicado para um jogador desse nível, desse porte. Eu até me admiro, né? Já que a janela de transferência acaba agora quarta-feira, dia 3, e hoje o Sérgio Ramos ainda não tem nenhum time certo, né? Então é difícil que uma situação com um jogador desse ainda esteja sem clube, mas quem sabe ele vá para o Galatasaray. Já o Liverpool, né, o time inglês, o inglês tem um interesse na contratação do André, belíssimo jogador, grande revelação do Fluminense, jogador que também vem cotado e sondado por outras equipes, né? Inclusive ofereceu já valores para o André. E o Fluminense não tem interesse, não mostrou interesse em negociar o André, pelo menos esse ano. O Fluminense já deu alguns indícios de que negociaria o jogador com qualquer que seja o time, mas só no final do ano, ainda aqui é para essa temporada, né? Inclusive o Liverpool fez uma boa, excelente proposta, já que o Liverpool perdeu o Fabinho, perdeu o Henderson, ambos para o futebol dos Emirados Árabes Unidos, né? E aí a contratação do André, inclusive se eu fosse o André, eu não pensaria muito duas vezes não. O André trata-se um grande jogador e o Liverpool é um dos melhores times, se não o melhor time da Premier League, né? Um time que vem sempre disputando aí a títulos, né? E ganhando, né? Sendo campeão de vários campeonatos, como o Champions, por exemplo, e inclusive a própria Premier League, né? E aí a gente espera que
na minha opinião, né, eu não pensaria duas vezes, que o André não pense duas vezes e vá para o Liverpool. Mas o Fluminense a princípio não quer, a menos que essa proposta suba ainda mais, uma vez que os euros são tentações para os cofres do futebol brasileiro, tá certo? O Barcelona tem interesse também em contratar o português João Cancelo, do Manchester City, que está emprestado para o Bayern de Munique, ainda não sabe se ele volta também para o City. O certo é que é uma negociação muito difícil, porque o Cancelo foi um grande destaque do futebol alemão, né, jogando pelo Bayern de Munique, e fez um excelente campeonato, uma excelente Champions, né, inclusive foi campeão também alemão. E é uma negociação praticamente, não se diga impossível, porque se tem muitos valores, mas nessas circunstâncias é complicada a situação do João Cancelo para ir para o Barcelona. Bom, e agora a gente tem o Mbappé, né? Eu queria falar um pouco dos números da proposta do time árabe, né, para o Mbappé. Cara, a minha opinião é que já fugiu, já extrapolou todas as expectativas financeiras de se pagar para um jogador, para um cidadão, para um ser humano, né? Uma vez que aqui no Brasil o salário mínimo é tão pouco, né, e se paga muito para jogadores, e chegou a números estratosféricos, fora de qualquer realidade, fora da natureza de qualquer que seja o clube, qualquer que seja o time. E aí assim a gente entende que é o absurdo dos absurdos essa proposta feita pelo Clube dos Emirados Árabes para o Mbappé. Cerca de 300 milhões de euros, valores absurdos, que transformados pela cotação do nosso real, a gente vê que ele ganharia 3 bilhões e 600 mil por ano, um valor por 3 anos, 5 anos de contrato, uma coisa absurda, né? E 303 milhões por mês, algo surreal, 60 milhões por semana, 9,9 milhões por dia, 413 mil por hora, 7,3 mil por minuto e 115 por segundo. Cara, valores em real assim surpreendentes. Só que o Mbappé tem 22, 23 anos. Se ele aceitando, sei lá, fica 3, 4, 5 anos lá pelos Emirados Árabes, ganha essa grana, né, e volta para a Europa, volta para o mundo real, né, mundo real do futebol de alto nível, né, e lá é para ganhar dinheiro. Mas, como eu falo, esses valores são estratosféricos. Para mim é uma humilhação, inclusive, para os números que detêm a pobreza no mundo, né, muita gente ainda passa fome no mundo, já que dizem que não tem como acabar com a fome no mundo. Tem sim, e tá aí um dos motivos, né? Pagar isso para um jogador é algo para mim absurdo. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Se o clube tem esse dinheiro, quer pagar e o jogador aceitar, que vai e seja feliz lá com toda essa grana do mundo árabe. Agora, vamos encerrar aqui o nosso mercado da bola, aqui no nosso canal, na TV Marcelinho do Timão 013. A gente vai encerrar com o Campeonato Paraense, futebol paraense na dupla Repá, que jogou essa semana a 15ª rodada, né? E aí o Clube do Remo venceu de 2-1 o seu jogo contra o Volta Redonda, né? Venceu em casa Volta Redonda. Vai jogar a próxima rodada, que é a 16ª rodada do campeonato da Série C. Vai jogar... O Paysandu também jogou essa semana e empatou de 1-1 com o América, né? Jogou com o América. O Paysandu vai jogar... O Remo vai jogar com Volta Redonda nessa rodada agora. Ele ganhou do Ipiranga, na verdade, uma retratação. O Remo ganhou do Ipiranga de 2-1. Na 15ª rodada, e a 16ª vai jogar contra o Volta Redonda também em casa. O Paysandu empata em casa com o América Mineiro de 1-1 e vai jogar contra o Altos, né? O Altos. E aí a real situação das duas equipes é a seguinte: o Paysandu é o 8º colocado, ainda está no G8 com 22 pontos, tem todas as chances de classificar, né? Tem todas as chances de classificar entre os 8 para o quadrangular, para o mata-mata, né? E
tá nas mãos do Paysandu, só depende deles. Se continuar pontuando, continuar ganhando, classifica. Já esteve em sexto, né? Ou seja, já esteve melhor. Mas é assim, futebol é resultado. O Remo, por sua vez, venceu com muita dificuldade essa semana o Ipiranga. Se não vencesse, complicava muito. Está numa colocação não confortável, mas a 2 posições acima da zona de rebaixamento. Está com 17 pontos. Se vencer, vai a 20 e dá uma boa respirada. Essa que é a grande verdade. A real situação, na minha opinião, é que o Paysandu está mais próximo de classificar do que o Remo de se aproximar do G8. Então o Remo precisa manter o seu foco, né, para fugir do rebaixamento. Ainda não está fácil, né, tem pouquíssimos jogos e tem que fazer no mínimo 6 pontos desse que falta para fugir rigorosamente da sombra, né, do fantasma do rebaixamento, mas tem condições. Ganhando esse jogo agora do líder do campeonato, que é a Volta Redonda, é um jogo dificílimo, mas em casa tem que manter o foco, manter a postura, ir para cima e ganhar o jogo. Ganhar o jogo, ir para cima e bora Leão, e tá tudo nas suas mãos. Ganhando o jogo, dá uma boa e bela respirada, tá certo? Já pelos lados da Série D, a Tunaluso foi até o Maranhão e ganhou de 3-2 do Maranhão, né? Jogo difícil, jogo duro, mas a Tunas ganhou. O jogo vai decidir em casa a sua classificação. Nessa fase, a segunda fase da competição, tem 32 equipes, né? Depois irão para as oitavas de finais com 16 equipes. E aí o Águia de Marabá em casa empatou de 1-1 com o Atlético Cearense. Um jogo também não difícil, estava fácil até pro Águia de Marabá, que teve muitas oportunidades, 2 ou 3 bolas na trave, ataques fulminantes, mas não conseguiu vencer a partida. Agora vai lá pro Ceará para tentar buscar lá um empate, levar por pênalti e quem sabe vencer o jogo lá no Zinho Oliveira, já que o Águia é um time que tem grandes valores, que já vem sobrando junto com a Tuna também nessa competição, tem todos a possibilidade de classificar. Então vamos torcer aí para o nosso quarteto paraense, para o Paysandu classificar. Vamos torcer para o Leão Azul, para ele, se não classificar, mas se manter, né, que dá para se manter ainda, que no momento para o Remo, antes de querer se classificar aqui, matematicamente tem chance, mas antes disso tem que pensar em pontuar para fugir do rebaixamento. Esse é o foco do Clube do Remo. E a Águia e a nossa Tunaluso brasileira e a Águia se manter firme e forte na Série D para tentar sua classificação e subir para a Série C, beleza? Para vocês um grande abraço, estamos aí, até a próxima edição do Mercado da Bola, aqui no nosso canal TV Marcelinho do Timão 013, beleza? E aqui bora pro jogo, hein? Bora pro jogo e tamo junto. E é isso aí, galera. Dá uma força lá no meu canal. Comente, compartilha. Se inscreva no canal, primeiramente. Curta, compartilha. Dê lá o seu joinha, dê lá o seu like. Compartilhe para todo mundo. Comente. Dê sua opinião. Nos ajude a fortalecer o canal, beleza? Um abraço e tamo junto. Bora pro jogo, galera. Tamo junto. É nóis.